conversando de basquete com o Cristiano Gama, é um dos técnicos assim que eu mais admiro aí na questão de condução da equipe e nos jogos que a gente faz contra, sempre vejo a organização tática, as coisas bem definidas dentro do jogo. Então, é um prazer falar com você, Cris, e em cima do que eu falei, né, da questão de organização da equipe, dentro do jogo, né? Eu acho que é um tema interessante para a gente falar de espaçamento e criatividade no jogo de basquete, né? Então, obrigado aí por ter aceitado, Cris. E vamos lá. Bom, Fábio, obrigado você, cara. Assim, eu já tenho acompanhado há algum tempo, né, o seu programa aí falando de basquete. Eu achei bem legal a dinâmica, né? Vi com outros treinadores também. Eu fico honrado de poder participar, né? Legal da gente ter, talvez num campeonato brasileiro aí sub-21, a gente ter aumentado as ideias, né? Porque eu acho que muita coisa ali, tanto para mim quanto para você, quanto para outros treinadores, surgiu dali, de um encontro de técnicos onde a gente achou que seria necessário a gente poder tentar atingir diversas pessoas de diversas maneiras, né? Então, achei bem legal a maneira como você faz e vamos lá, vamos falar de basquete. Então tá. Foi bom você falar, né, Cris, que aquele sub-21, né, eu acho que o último campeonato de basquete que teve antes da pandemia abriu a mente ali de todos nós técnicos que estávamos lá, né? Então aquela iniciativa ali começou com o Davi, depois todo mundo se propôs a falar, a tocar em algum assunto, né? E eu posso falar que por mim que também serviu de inspiração para fazer essas conversas, né? Então, essa questão de espaçamento, vejo que é, um, é uma tendência muito forte, né, no basquete nos últimos anos, e a gente conversa bastante assim nos campeonatos. É, e uma das questões é os cinco abertos, né, que pelo menos pelo que eu estou percebendo, as equipes, mesmo quando jogam com jogadores grandes, né, os interiores, os pivôs, procuram ter essa tendência de jogar cinco abertos. Por aí mesmo que você vê, Cris, você que é uma das pessoas também que gosta dessa formação. Cara, pois é, né? Quando a gente vê o basquete hoje em dia, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que realmente estar avaliando, né? Então, a gente vai montar um sistema de jogo, né? A gente vai montar uma filosofia de trabalho aí, a gente tem que primeiro a gente tem que ver para quem que a gente vai fazer isso aí. É claro que sempre vai ser para os jogadores, né? Não tem que ser para um ego pessoal ou para o treinador ou para o jogador. Não depende, não tem como a gente ver diferente disso. E quando a gente pensa nos jogadores, a gente tem que ver quais são os nossos jogadores, mas também fazer um vínculo com como é esse jogador moderno, porque talvez a gente pegue alguns jogadores, mas a gente tem que pensar também em como a gente vai desenvolver eles, né? Porque eu acredito que desde a categoria de base até o adulto tem que ter espaço para evolução e tem que ter espaço para ver as tendências modernas, né? Então a gente tem um monte de tendência aí que vai passando durante o tempo e eu acho que a tendência do jogo de hoje de buscar um jogador versátil, né? Que ele tem que aumentar o número de recurso individual, vai fazer com que a gente busque maneiras de realmente ver o basquete, né? Então, os cinco abertos é uma tendência, como quatro abertos também. Eu acho que hoje o sistema de três abertos, dois fechados, ele já está caindo um pouco, já está saindo um pouco de linha, vamos falar assim, porque o basquete está jogando muito com a quadra aberta, né? Então, e o basquete é um jogo de ângulos, não tem jeito. E hoje a busca por esses jogadores jogarem em ângulos diferentes, ela é sempre uma constante, né? Teve a época, principalmente quando jogavam com três abertos e dois fechados, que os jogadores jogavam basicamente nos mesmos ângulos, vamos falar assim. Então, quando a gente pensa na quadra de basquete lá, 45 graus, cabeça, zona morta, teve uma época aí de que a tendência era jogar com esses laterais e armadores aí, posição 1, 2 e 3, basicamente jogando de 45 graus para baixo,
ele só iria, vamos falar assim, na cabeça do garrafão quando fosse chamado por um pivô através de um bloqueio direto ou um bloqueio indireto. E os pivôs jogando ali, né, entre a linha de poste baixo e cabeça do garrafão, né, formando um triângulo ali. Só que a gente para pensar e mudou muito, né? A tendência do jogo moderno mudou um pouco essa questão dos ângulos. Então hoje você vê um pivô jogando na zona morta, você vê um armador jogando na cabeça. Então a tendência do 5 aberto e do 4 aberto, é claro que para quem tem a preferência por qualquer um dos dois, eu acho que seria a tendência hoje do basquete de hoje em dia, pensar em uma dessas duas opções, né, para poder desenvolver o jogo. E legal isso daí, porque eu estava vendo a final da NBA San Antonio e Knicks, que eu acho que foi 98, 99, e depois o próprio San Antonio jogando contra o Miami. E você vê como mudou a maneira como o próprio Popovich armava a sua equipe, né? E assim, os dois times tinham dois interiores, né? Teoricamente, três exteriores e dois dentro, mas o posicionamento deles mudou completamente na questão de 10 anos, assim, né? Então, ele mesmo conseguiu se adaptar a essa nova tendência, né, de abrir a quadra. E isso tem muito a ver também com a questão das ajudas, né, Cris? Com dois jogadores dentro, fica muito mais tranquilo para a defesa se, se armar para fazer as ajudas, as coberturas, né? Não, e eu vejo também, por exemplo, você falou dessa questão, né? Acho que tem dois pontos cruciais aí, quando a gente pensa em tendência, né? Por que do 5 abertos, por que do 4 abertos, né? Por que muda taticamente, né? Acho que são duas coisas básicas, né? Primeiro, regra, né? Uma das coisas que vai sempre mudar são as regras, né? Você vê, para pensar lá atrás, a regra da linha de 3 pontos, por exemplo, o que ela mudou o jogo de basquete com relação à tática, né? Você vê hoje em dia, por exemplo, o step zero. O que ele vai mudar também com relação ao jogador, a parte técnica individual do jogador, né? Cada vez mais aumentar essa versatilidade, o jogador ser vertical, o jogador poder ter um tempo, um timing a mais aí para poder tomar uma decisão, né? Jogar com essa quadra mais aberta, jogar com 5 jogadores fora da linha dos 3 pontos, né? E reagindo, tendo essa reação que você mesmo falou. Então, acho que a regra importante é, claro, que o jogador, né? O jogador muda. Você mesmo falou de duas opções. Aí, o San Antonio, na época de dois interiores, aí, David Robson e Tim Duncan. E depois o mesmo San Antonio jogando com Boris Diaw, por exemplo, fazendo esse papel mais aberto, esse papel de um pivô passador aí que consegue ter qualidade para romper. A mudança das técnicas coletivas também, porque nessa época começaram a mudar as técnicas coletivas também, ela começou a ser bilateral, né? Então você viu uma situação de pick and roll com outro jogador rodando por baixo, ou situação de um pick and roll com flare. Então aumentou muito para chegar, eu acho que na tática coletiva que é o que hoje está sendo mais visado, né? De ter o jogador versátil jogando em vários âmbitos da quadra. Então, eu acho que é bem por aí. E começando agora, Cris, já que você tocou nessa versatilidade, e quando você começa a construir assim a tua equipe, a gente sabe que a gente não consegue ter tudo o que a gente quer às vezes em relação aos atletas e às vezes vai com jogadores que estão em desenvolvimento, estão aprendendo. Como que você adapta esses jogadores aí que estão em desenvolvimento para o teu pensamento de jogo, tua questão de espaçamento de quadra, o que que você preconiza assim no início? Já coloca armador em determinada função ou você busca versatilidade desde o começo, independente dos jogadores? Assim? Bom, Fábio, eu acho o seguinte, né? Como eu até falei, quando você pega um jogador hoje, você tem que pensar no jogador que você está pegando. Eu acho que hoje 10% a 20% das equipes só a nível profissional ou a nível de base conseguem pegar os jogadores que querem. Então a gente pega o jogador
e a gente tem que fazer esse desenvolvimento desse jogador, na maioria dos casos, né. Então, quando eu penso no jogador, assim, eu penso primeiro, antes de tudo, desenvolver ele, tanto a parte técnica individual quanto a tática individual, né, de tomada de decisão. Então, independente da posição, acho que assim a gente tem que fazer com que eles possam evoluir em diversas maneiras. Então, eu começo muito nessa questão de tentar gastar bastante parte do meu treino para poder desenvolver o jogador, né? Porque eu acho que se a gente desenvolve o jogador, depois a gente vai colocar numa filosofia, eles vão conseguir responder melhor do que a gente pegar uma filosofia fechada e fazer com que eles tenham que ficar limitados dentro daquela filosofia ali a fazer um ou outro papel. Talvez a curto prazo, se a gente pensar a curto prazo, acho que seria o mais fácil de fazer, né? Você pega o Sim. jogador, vê o que ele faz de bom ali, e coloca ele naquela situação e ele fica fazendo aquela situação talvez uma temporada inteira. Mas pensando a longo prazo, né? E o meu papel, o seu papel também, eu acho que a maioria dos técnicos estão aí ligados entre base, sub-22, que são projeções para poder chegar no adulto, a gente tem um papel um pouco diferente com relação a isso, né? A gente tem que realmente desenvolver para esses caras poderem ter a oportunidade de chegar a jogar profissional. Assim, eu acho que esse papel tem que ser bem claro, né? Acima até de título, de conquista, a gente pensar que a gente tem que pegar esses caras, porque um cara que chega no sub-19 ou no sub-22, a grande maioria está ali porque quer chegar num adulto, quer ser profissional, né? Então, se a gente está nessa projeto de revelar esses caras, eu acho muito importante a gente trabalhar eles para a tendência moderna mundial, né? Para o que está acontecendo. Então, eu gasto muito do meu tempo para poder desenvolver isso aí, para depois eu começar realmente a colocar. E quando eu penso em filosofia hoje em dia, né? Claro que eu vivi todas as etapas, né? Como você deve ter vivido também, de talvez jogar mais fechado, jogar mais aberto. Hoje, assim, mesmo que eu possa sofrer no início, eu deixo uma filosofia mais aberta de jogo, né? Que eu tô falando muito desses 5 abertos, né? De possibilidades para o jogador começar a tomar decisão, para quando ele vai cair num 4 aberto, ele vai cair numa situação fechada, porque eu falo que a gente tem que desenvolver. Você teve um atleta seu aí que está comigo essa temporada, que é claro que quando a gente vai contratar um jogador ou vai pegar um jogador, a gente vê o que ele faz contra a gente, né? Muitas vezes. Então eu via muito o que ele fazia contra a gente, é, da facilidade que o Henrique Bauer, que foi seu atleta aí, tinha de jogar um contra um, de um arremesso muito bom. E, por exemplo, eu vi uma característica que eu não tinha visto até então de jogar no poste baixo, né? Pela força física dele aí, de jogar numa situação de costas para a cesta ali, é um bom passador e tal. Então, assim, a gente colocar essas variáveis a mais, desenvolver isso nele, porque é uma coisa que ele talvez a gente vê muito de muitos técnicos de não vou colocar esse cara para jogar embaixo porque hoje ele tem que jogar aberto, todo mundo tem que jogar aberto, mas o jogador pequeno também pode jogar fechado. Talvez eu tenha de armadores, por exemplo, eu tinha o Coelho, que foi meu atleta tanto na base sub-22 como no adulto, é um cara que sabe jogar de costas, tem muita facilidade, muito jogo de perna ali, uma base forte para jogar de costas, que pode ser uma vantagem para a gente criar o jogo de dentro para fora. Então, aí desenvolver muito essas técnicas, né, para tomar decisão em diversos ângulos da quadra. Então, independente se o cara é grande, se é pequeno, ele poder entender quando ele está numa situação de mismatch. E o mismatch é o mismatch de duas maneiras, tanto embaixo quanto em cima. Então, assim, eu procuro muito esse desenvolvimento do jogador e tentar fazer uma filosofia que assim a gente não invente tanto e que o cara possa chegar naquela posição e tentar resolver o problema tático para a gente. Sim. Isso daí que você comentou, né? Eu também, eu gosto muito dos 5 abertos, mas se eu vejo que vai ter algum atleta com uma vantagem no poste baixo, e aí que eu achei interessante, né? Não precisa ser o 5 nosso, né? A jogar ali. Por isso que os 5 abertos é bom. Você tira o 5 para fora, tira o defensor do nosso 5, desses 5,
E aí você cria uma situação, por exemplo, igual você falou para o Henrique, né? Uma coisa, uma situação bem específica que eu tinha ano passado, um desafogo, né? Que era uma bola para ele no poste baixo. Então, o jogo de 5 abertos é importante também para isso, né? Criar esses espaços aí para os nossos jogadores de fora, ou que tem uma vantagem, ou que tem um bom jogo de costas, possam valorizar, né, mais essa questão da vantagem, né? E, Cris, assim, a gente constrói o ataque a partir da defesa, né? Quando o teu time recupera a bola, você tem uma maneira, um primeiro passe, ou você dá uma liberdade para que o jogador que recebe a bola já consiga levar ela o mais rápido possível para o ataque, e aonde assim que você encaixa os jogadores, né? Tem alguma regra, tem alguma coisa que você gosta e treina muito assim para que saia na hora do jogo? Pois é, até você falou que a construção parte lá da defesa, né? Eu também gosto muito da parte defensiva, né? Como você também, acho que a gente tem que tentar fazer uma defesa forte para poder jogar nesse jogo de transição, né? Quanto mais vezes a gente consegue jogar nesse jogo de transição, maior volume a gente tem, maior chance que a gente vai ter de chegar com a defesa adversária desequilibrada. Então, quando eu penso nessa transição, né, hoje, se você parar para pensar também, essa transição hoje, ela também mudou, né? A gente tem que pensar que ela mudou, que a tendência do jogo não dá mais. Por exemplo, algumas coisas táticas, algumas coisas técnicas, elas têm que ser repensadas, né? Então, tecnicamente, por exemplo, vou citar um exemplo aleatório aqui, tríplice ameaça. Hoje, com a velocidade do jogo, a tríplice ameaça, ela também, você não pode pegar, depois que a bola está na sua mão, você tomar essa decisão. A bola está viajando para você, já tem que tomar uma decisão, né? E na parte tática também, vamos falar do jogo de transição, aquela situação mais antiga de jogar com 2 trailers, por exemplo, eu também acho que ela também já está saindo um pouco de moda. Não dá tempo mais para esperar um primeiro trailer chegar pelo corredor central e depois esperar um segundo trailer chegar. Então, eu acho que sim, a gente tem que pensar também na situação de transição ou no 4 abertos ou no 5 abertos, né? Aí vai depender do que a gente tem de domínio. Então, quando eu penso no jogo de transição, a primeira coisa é os caras que escapam, né? Então, vamos pensar na quadra ofensiva aí, vou falar dos 5 abertos, né? Na quadra ofensiva, a gente tem 5 jogadores, 5 posições. Se a gente pensar nos espaços iguais para todo mundo, tem que estar um jogador 45 graus direita, um jogador 45 graus esquerda, zona morta direita, zona morta esquerda e cabeça, né? Então, a gente pensa por essas opções a gente poder chegar nessa condição. Então, depois de um rebote, por exemplo, tem os caras que têm que escapar, né? Então, os caras vão escapar no corredor lateral. Hoje eu estou tentando criar uma transição que eu não dependa tanto do armador para poder fazer essa transição. Então, eu não deixo, por exemplo, o meu jogador 5, né? Eu tenho alguns jogadores que ainda não têm essa condição de fazer essa transição. Mas o jogador 1, 2, 3 e 4, eles têm que estar aptos a fazer isso aí. Então, eu estou forçando muito, por exemplo, o Salatiel, que é um jogador 4, a ter que fazer essa primeira transição. Então, quando eu penso em primeira transição, é o passe de apoio, né? Então, 2 caras escapando no corredor lateral e eles têm que pensar já do rebote, poder criar uma condição de receber a bola. Então, eles têm 3 lugares que eles têm que estar sabendo que pode ser lugares chaves para poder receber a bola, né? Então, o primeiro deles é o meio da quadra. Então, saiu um rebote de defesa, os caras têm que correr até o meio da quadra, e ali no meio da quadra é a primeira chance de receber a bola, né? Se não deu essa primeira chance, eles têm que correr para a segunda oportunidade, que seria 45 graus, e se não deu 45 graus, para a terceira, que seria a zona morta. O jogador, quando eu falo do jogador que vai fazer essa transição, eu até falo da posição 4, da 1 até a posição 4, é o lado que o rebote caiu, ter um jogador no passe segurança ali do lance livre para baixo. Então, tem um jogador ali que vai receber a bola do lance livre para baixo para poder, se o reboteiro não conseguir dar esse passe longo ali no meio da quadra, que tem alguém que vai conseguir dar o passe longo para 45 graus ou zona morta. Então, vamos supor que a bola caiu no rebote do lado 2.
o 2 é o passe de segurança mais próximo, o 4 escapou para um corredor lateral e o 1 escapou para outro corredor lateral. Né? Então, esses caras, quando a bola chega no passe de segurança ali de 45 graus para baixo, esses caras já teriam que estar 45 graus do outro lado. Então, para poder, talvez, já nesse passe receber e poder criar a primeira vantagem numérica, que é 2 contra 1 ou 3 contra 2. Né? E nesse ponto que esse cara não consegue, através do passe, ter que pôr a bola no chão, né, ele já reposicionar com drible, né, para fazer com que esses jogadores que estão a 45 graus possam correr até a zona morta. Né? O jogador que pega o rebote, por exemplo, eu falei aí, vamos imaginando a situação, tem um cara na zona morta, o jogador 4 nosso está na zona morta do lado da bola, e o jogador 1 está na zona morta do lado contrário da bola. Né? E o jogador 2 é o cara que vai fazer essa transição aí da área de defesa para a área do ataque. O jogador 3 e o 5, vamos supor que o 5 que pegou o rebote de defesa, né? O 3, como ele já tem um jogador 1 de um lado, o jogador 2 de um lado e o 4 de um lado, ou seja, 2 jogadores aí que vão ocupar, um já ocupou a zona morta e o outro vai vir ocupando 45 graus, esse jogador 3 teria que chegar ocupando 45 graus do lado contrário. Ou se ele estiver na frente, se ele conseguiu escapar, ele mesmo vai fazer esse trailer, né, para poder entrar pelo corredor central. Eu falo que sempre o cara do rebote vai ser o último a chegar. Claro, se ele não for um driblador, que pode ser que o rebote caia no jogador 2 e ele consiga desgarrar com a bola. Aí muda de figura, mas vamos falar que o 5 que pegou o rebote, ele vai ser o último a chegar. E ele, o último a chegar, ele tem que ter alguma ação. Então, vamos supor que o 3 conseguiu chegar no trailer e entrou no poste baixo. Se ele viu que é uma vantagem, ele vai cair lá embaixo, no poste baixo. Se ele não viu a vantagem, ele vai limpar e vai sair para a zona morta lá do oposto. E o 2 que estava na zona morta lá do oposto vai subir 45 graus. Como esse jogador que veio driblando, ele veio 45 graus do lado direito, por exemplo, da bola junto com o 4, esse 5 que pegou o rebote, que na teoria seria o último a chegar no ataque, aí a ação vai depender muito da nossa filosofia de trabalho. Ele pode chegar dando um pick and roll na bola? Pode. Sim. Ele pode chegar porque é um mismatch entrando no poste baixo? Pode. Ele pode chegar já buscando um bloqueio indireto do lado contrário? Pode. A gente tem que entender que vai ser uma situação que vai cair no que a gente propõe de filosofia do chegar jogando, né, do jogo de transição. Então, eu falo muito dessas possibilidades. Os 2 primeiros caras se desgarrarem, ter o passe de segurança, o jogador que não foi os dois, não está entre os 2 primeiros que desgarrou, ele vai entender se ele vai chegar aberto ou se vai chegar no trailer, vai depender do momento que encontra o passe. E o cara que pegou o rebote, o último jogador, ele tem que chegar dando alguma ação. Então, se vai ser uma ação coletiva ou uma ação individual, ele tem que fazer alguma coisa aí para poder ser esse único trailer que eu acho que um jogo de 5 abertos ou até no jogo de 4 abertos ele vai entrar bem. Então, não sei se ficou bem explicado, mas é mais nesse sentido aí. Tem muitas coisas assim que eu penso igual. E assim, aí tem uma outra situação, né, que às vezes acontece do nosso 5 tá defendendo mais próximo da linha dos 3 e o rebote cai para um jogador 1, 2 ou 3, tanto faz. E aí, muitas vezes o 5, por estar nessa questão de sempre ser o último homem, chegar no meio e querer parar na linha dos 3 para fazer uma virada de jogo ou fazer um bloqueio indireto ou mesmo um pique, ele perca um pouquinho da questão de chegar no poste baixo mesmo, né, para receber uma bola e armar o jogo a partir dali, né. Eu solucionei o problema da seguinte maneira: se você está em cima, o outro pegou rebote, você é obrigado a, a, a correr, dar opção, né, no poste baixo, tem que ser o primeiro a chegar no ataque e depois, caso a bola não chegue, ele suba para a posição dele, que é no meio ali da linha dos 3, e continue a jogar. Você soluciona como? Deixa esse menino embaixo, faz ele abrir,
para a zona morta ou É, faz ele subir para o meio? Como é que é aqui? numa situação de 5 abertos, Fábio, no jogo de transição eu falo que da posição 1 ao 4 eles correm no corredor lateral, para sempre chegar dois de um lado, dois do outro, Sim. né? E o 5 é o único jogador que corre pelo corredor central. É o único que vai correr ali pelo corredor central. Se ele não pegou o rebote, ele tem a obrigação de dar um tiro para poder chegar nesse Ah, trailer no poste baixo. legal. Aí, então, se a bola caiu no jogador 4, por exemplo, ele já não participou do rebote de defesa, ele tem que correr, porque tem que dar opção para poder chegar. Se ele pegou o rebote e chega atrasado, aí tudo bem ele chegar no poste alto. Agora, qualquer outro jogador que ele pegou o rebote, ele tem que ser o primeiro a chegar no poste baixo. Então, ele tem que criar essa vantagem de ir para o poste baixo. Aí, vai depender muito da nossa filosofia, né? Por exemplo, se eu quero jogar 5 abertos, ele chegou no poste baixo, não recebeu, ele já aborta e vai para o lado contrário de onde a bola está. Se ele é um jogador que é dominante no poste baixo, ele já cai numa situação para a gente cair em algum conceito de poste baixo ali. Então, assim, o que eu falo para eles é isso aí. Se eu pegou o rebote, possivelmente eu vou ser o último a chegar, porque a gente tem que tentar atravessar a quadra em 2, 3 segundos. É. Então, independente, a gente tem que tentar chegar nesse jogo de transição. Não conseguiu, peguei o rebote, eu vou talvez perder um segundo extra, né? Porque eu vou ter que pegar o rebote e passar a bola. Nesse tempo, eu tenho o direito de chegar atrasado, e eu chegando atrasado, talvez, com a dinâmica do jogo, alguém já está cortando ali para cair numa situação de corte, aí ele pode chegar no poste alto. Mas se ele tem a bola, se ele não tem a bola, ele tem que chegar no poste baixo. Aí depois a gente vai depender de como a defesa montou para a gente cair num mismatch ou cair numa situação de chegar jogando, ou se nada deu, a gente chegar numa situação armada, que aí a gente já cria uma dinâmica para poder tentar aproveitar e melhorar as peças. E agora a gente chegou, não conseguiu fazer a cesta, né, Cris? O que acontece? A gente está 5 abertos e antes de fazer algum movimento de bloqueio indireto ou bloqueio direto, a gente pelo menos pensa em chegar atacando o aro, né? Num corte. E como que você trabalha esses cortes? Se pensa que o corte vai resultar num passe extra para chute, ou você gosta também que tem a questão, eu comento que é o segundo corte, né, que é o corte sem a bola. Algum jogador começa um drive em direção à cesta e algum jogador penetra sem bola para tentar receber um passe de surpresa. Tem alguma preferência? O que você prefere Bom, nessa? assim, quando eu até a situação dos 5 abertos, né, que até eu estava lendo ontem um espanhol assim falando por que não dos 5 abertos, né? Depois eu até mando isso para você, também achei bem interessante. Ele falando por que não dos 5 abertos. E uma das coisas que ele fala ali muito é com relação aos gaps, né? Ao desequilíbrio ali, porque o 4 abertos, né, numa situação de dribble drive motion, por exemplo, os espaços para esse drive são maiores, né, para esse corte. Então, ele fala dos 5 abertos, os espaços estarem muito reduzidos, né? Então, é muito importante o que você falou aí, de sempre ter algum outro jogador ali, além do driver, né? Eu chamo de cutter, Ah, que é o jogador que vai cortar sem bola para poder criar outro espaço. Porque eu acho que os 5 abertos ele vai funcionar numa situação mais avançada aí, de base para adulto, se a gente pensar os 5 abertos, mas com 4 ângulos, não 5 ângulos de passe, né, de drible. Então a gente tem que dividir a quadra que em algum momento esses 5 abertos vão estar divididos em 4 ângulos e algum jogador além do driver vai estar dentro de algum dos ângulos, né, para poder criar um passe. Então eu acredito que os 5 abertos ele é moderno, ele pode fazer diferença, mas ele só vai fazer se a gente tiver isso, se a gente souber dividir esses gaps de igual para que o desequilíbrio realmente leve a uma vantagem. Né? Então, é importante demais a gente entender isso, né, de ângulo da quadra, de saber que esses ângulos aí tem que estar bem com espaçamento bom entre os jogadores para poder ter essa liberdade de poder pôr a bola no chão com facilidade. Ter algum jogador aí que vai ser o ponto surpresa de poder criar um ângulo diferente, que muitas vezes no 4 abertos
o pivô vai estar muitas vezes fazendo isso, mas numa situação de 5 abertos, mais de um jogador tem que saber fazer isso aí. E os ângulos de passe, os ângulos de apoio, né? Porque todo corte a gente tem que tentar colocar as peças para que o jogador que cortou ele tenha 4 opções de passe além dele finalizar. Ele não pode ter no corte, ele ter, se a gente diminuir para 3 ou 2, a gente está talvez dando um desequilíbrio aí que possa gerar uma situação até de contra-ataque ou de bola perdida para a gente. Então é importante demais essa situação de pôs a bola no chão, a reatividade dos jogadores, né? Como os jogadores vão reagir ao cara que pôs a bola no chão. E não pode ser um, dois, tem que ser os 4. Os 4 tem que saber que um corte para o meio ou para o fundo, a zona morta vai ser passe de segurança, as 2 zonas mortas, então tem que ter jogador lá na zona morta, tem que ter jogador ali para poder causar um desequilíbrio, né? Para poder dar, nesse desequilíbrio, se precisar abortar, a gente poder ter passe de segurança. Hoje até o step zero facilita mais ainda isso para a gente diminuir esse número de bola perdida, né? Para a gente poder, se não deu, se a gente achou que ia criar uma condição e não deu essa condição, os jogadores saibam abortar e ter os ângulos de passe para poder dar. Então, agora com o step zero, eu mesmo vou ter que mudar algumas coisas, porque eu gostava muito no corte de fazer o jump stop, quando o jogador fosse abortar e poder trabalhar em cima disso, né? Agora, Cris, uma coisa que pelo menos é da minha cabeça, assim, para se jogar só com cutter, né, e tendo a primeira opção de desequilíbrio o corte, né, o drive, eu vejo que é muito difícil, assim, hoje você ter isso aí. E eu gosto de jogar num primeiro ter um movimento de desequilíbrio, seja bloqueio indireto ou bloqueio direto, e depois colocar esses conceitos de drive, de corte e o ataque se ajustar conforme a defesa. Então, é como se fosse uma mistura de 2 sistemas, assim, um sistema um pouco mais fechado no começo e depois cair num sistema mais aberto. Que eu vejo, para mim, é uma tendência que as pessoas estão usando, assim. Chegar nesse conceito aberto, assim, se consegue ter essa visão que é possível, ou você vai depender demais só do jogador, ou a criação de um desequilíbrio por algum movimento do jogo é melhor de ser executado aí no começo, né? Eu acho legal, por exemplo, a gente falou sobre transição, né? A transição já seria o desequilíbrio. Sim. Então, acho que esse é o momento da gente talvez usar uns 5 abertos já para cair, já chegando desequilibrando. Mas num jogo de 5 contra 5 hoje, até porque a defesa, cada vez as defesas estão mais agressivas, né? E o nosso jogador, ele não é um americano, por exemplo, um jogador que você possa, por exemplo, eu vi o Derrick Rose jogar universitário, o time jogava em dribble drive motion o tempo inteiro, porque tinham 4 caras abertos ali que tinham muito poder de 1 contra 1, que eu acho que não é o nosso caso. No nosso caso, que eu falo a nível mundial. Então, eu também acredito muito nesse desequilíbrio aí através de um sistema fechado, né? Então, até hoje, voltando muito, né, teve uma época do sistema fechado, por ele estar fechado mesmo, que o jogo ficou mais lento, né? A pontuação do jogo caiu. E agora o jogo está ficando rápido de novo. Só que para o rápido voltou o que os americanos chamavam antigamente de quick plays, né? Voltou muito a ser uma tendência de novo de poder ter uma jogada rápida para causar o desequilíbrio e para nesse desequilíbrio a gente poder levar vantagem. Então, esse sistema neutro que você está falando aí, que eu até chamo de sistema neutro, né, que a gente causa um desequilíbrio, por exemplo, a gente pode começar dando um flare do 5 para o 2. Talvez esse flare do 5 para o 2 já cause uma troca ou cause um desequilíbrio, que nesse desequilíbrio a gente vai levar alguma vantagem. Aí depois sim cair numa situação de conceitual de 5 abertos. Então, ou um pick and roll, né, que hoje muitas vezes a gente usa o pick and roll para poder causar esse desequilíbrio, né, para ver como a defesa vai reagir. Através dessas reações, a gente aí sim cair nos 5 abertos. Eu acho também complicado a gente, com o material humano que a gente tem, a gente poder dificilmente hoje você vê no Brasil
um time que tem essa facilidade de jogar 5 abertos, que todo mundo vai conseguir levar essa vantagem contra o seu jogador, né? O 1 contra 1, o 2 contra o 2, que eu falo cru, aquele negócio de chegar jogando 1 contra 1. São poucos jogadores que têm essa qualidade. Então a gente tem que buscar, através de jogadas rápidas aí, usar alguma técnica coletiva que a gente quer explorar tal jogador em tal ângulo, e depois disso aí sim poder criar uma condição melhor, né? Seja colocar ele no poste baixo, igual a gente citou aí, uma shuffle, por exemplo, para a bola entrar, igual no Henrique, que foi seu atleta, que você fazia isso, e eu também tenho algumas coisas que eu quero fazer com ele na situação de poste baixo. Então, depois que a bola caiu ali no poste baixo, aí sim cai numa situação de desequilíbrio. Ou uma situação de bloqueio indireto, a gente faz um bloqueio sequencial para que nesse bloqueio sequencial esse jogador pegue cortando, e aí sim causar o desequilíbrio. Então, também acho que a gente pode ir muito por esse lado. Inclusive, no jogo de transição, também é o contrário. Talvez a gente chegue achando que tem um desequilíbrio que a gente não consegue realmente esse desequilíbrio. Então, do mesmo jeito que a gente pode começar fechado uma jogada rápida para depois abrir no sistema aberto, a gente pode fazer o contrário, chegar à transição nos 5 abertos e depois de um certo tempo causar algum desequilíbrio no sistema fechado. Eu, por exemplo, se deu desequilíbrio, a bola viajou de um lado para o outro e voltou para o lado e não deu nada, a gente gastou 10, 12 segundos, eu já armo alguma situação, por exemplo, de um bloqueio direto, um bloqueio para tal jogador, eu quero que termine com tal jogador a bola, e talvez um pick and roll, e talvez até uma ação contrária, um pick and roll com flare, ou um pick and roll com alguém rodando por baixo. Então, acho que é importante a gente estar realmente bem nessa questão de misto, né? De estar juntando os dois, tanto do aberto para o fechado, quanto do fechado para o aberto. E agora, não é voltando, né, Cris, mas que nem a gente teve aquelas nossas conversas lá em Uberlândia, né? E, tipo, a gente, como técnico, observa muito as coisas, né? E nas suas falas, assim, nas suas conversas, dá para ver que você é uma pessoa que pensa demais nos treinos, né? E no planejamento do, dos treinos. Por exemplo, quais estratégias, assim, você usa para trabalhar esse espaçamento e reatividade, né? Eu vou só para provocar, né? Uma discussão assim, eu gosto. Eu trabalhei muito 3 contra 0, 4 contra 0, ainda faço algumas coisas, mas estou procurando colocar assim muitas situações, nem que seja 3 contra 1, 4 contra 1, 4 contra 2, para trabalhar isso aí, né? Até em cima de umas coisas que eu vi do Léo Figueiró, que ele mostrou para a gente aqui durante uma clínica, que quando a seleção estava aqui na região, para jogar contra o Uruguai, e eu comecei a levar para o meu treino, assim, essas questões, assim, de trabalhar essa reatividade em situações de vantagem, desvantagem, colocando algumas regras, né? Você costuma fazer esse tipo de situações? Como que você planeja seus treinos para trabalhar essas duas questões, de que é espaçamento e a reatividade, né? Pois é, eu tô até começando a trabalhar de uma maneira aqui, né? Até porque eu tô tentando desenvolver uns 5 abertos aqui, e eu sempre que eu vou treinar a situação contra zero, eu começo do 5 contra zero. Então, assim, eu tento evitar ficar cortando 2 contra zero, 3 contra zero, 4 contra zero. Eu uso 5 contra zero, que talvez vai criar uma vantagem no 2, com 2 jogadores, né? Por exemplo, a gente falou do cara que corta o driver e o cutter. Então, toda vez que eu vou fazer o 5 contra zero, eu coloco 5 jogadores, até porque eu quero que eles entendam os ângulos. Não só aquele ângulo específico, eu quero que eles entendam qual ângulo que ele está na quadra e como ele tem que reagir. Então, quando vai criar uma situação de contra zero, eu uso 5 jogadores. Eu uso 5 porque eu acho que eles têm que estar pensando o tempo inteiro. Como eu disse, eu acho que num corte são 4 opções de passe. Então, eu evito ficar perdendo tempo que só com, por exemplo, que talvez a finalização vai ser sempre só o driver e o cutter, por exemplo.
mas que os outros 3 têm que estar envolvidos. Então, 5 contra 0 sempre. Eu evito 4 contra 0, 3 contra 0, 2 contra 0. E quando eu vou criar as condições de realmente tomada de decisão, né, que eles vão ter que tomar a decisão, aí sim eu penso no 2 contra 2, depois o 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. Então, quando vai tomar a decisão, aí sim, por exemplo, no corte, uma das coisas que a gente falou muito é com relação aos nossos jogadores, se eles estão preparados, né, a jogar sem a bola, né? Eu acho que a gente tem que perder mais tempo nesses jogadores jogando sem a bola. Então, o corte, por exemplo, eu vou começar no 2 contra 2, o cara que corta e o cara adjacente a ele, ou seja, o primeiro jogador que vai reagir a esse corte. Seja ele estar do lado da bola ou seja ele estando do lado contrário, né? Então, como ele vai reagir? Como o jogador dele está defendendo ele? Se o jogador dele está defendendo, talvez tirando passe, ele vai abrir o espaço para o jogador da bola. Ou se o jogador dele está mais preocupado em estar parando a bola, a gente pode criar uma situação até diferente de um handoff. Em vez de abrir a quadra, a gente criar um handoff ali, que a gente já causa outro desequilíbrio. Então, eu gosto de começar criando essa tomada de decisão no 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. E quando eu vou colocar isso como tática coletiva, né, aí eu gosto também de fazer muito isso que você falou aí. Por exemplo, eu vou 2 contra 1, eu coloco um jogador que vai ser o cara que vai reagir a alguma situação, ou 3 contra 2, né, sempre um jogador defensor a menos para o jogador criar hábito de ver as opções de passe. 4 contra 3, 5 contra 4, vou jogar um pick and roll ali, talvez 5 contra 2 ou 5 contra 3, né, para poder criar o hábito deles enxergarem mais coisas, né? Porque quando a gente talvez já numa tática coletiva a gente coloca o 5 contra 5, muitas vezes o jogador ele vai para o que é mais fácil para ele ou que ele está acostumado a fazer. Talvez eu tirar esse que ele está acostumado a fazer para ele poder abrir o campo de visão para outras opções. Então, quando eu vou treinar essa reatividade é isso, Fábio. Quando é a técnica mesmo, a técnica do movimento, né? Do motion que a gente vai fazer, 5 contra 0, toda vez que fosse contra 0 é 5 contra 0. Quando a gente vai pensar numa situação que é tática individual, né, de tomada de decisão do jogador, aí eu começo do 1 contra 1 até chegar no 5 contra 5. E quando for realmente colocar as opções que a tática coletiva dá, aí eu gosto talvez criar uma desvantagem numérica, né, da defesa, e talvez eu colocar onde que eu quero que a defesa defenda para o jogador que está com o ataque possa ver mais opções, até chegar também no 5 contra 5. Até um dos vídeos que eu estava vendo agora nessa quarentena aí, que é da Federação Canadense de Basquete, um dos técnicos, não recordo o nome agora, ele comentou que a questão do 5 contra 0, 4 contra 0, ele gosta de sair alguma situação de scramble, que é sair de uma forma bagunçada, por exemplo, né? Deixar teus jogadores correndo dentro do garrafão, salta a bola e sai num contra-ataque, né, dessa posição onde não está o 5, onde ele tem que estar para pegar o rebote, o 1 já para receber o primeiro passe, que é uma das formas que ele gosta de trabalhar, né? Essa questão do 5 contra 0, que ele comentou, trabalho a reatividade, trabalho a questão dos atletas conhecerem, né? Ele falou os espaços, né? Mas como você falou agora, conhecer os ângulos da quadra, né? Por onde correr, por onde passar, para não deixar o atleta somente numa posição e deixar ele numa situação de conforto, né, Cris? E aí, já indo para o final aí, que eu ia te perguntar, né? Você já comentou ali no início, né? Que a gente comentou um pouquinho dos atletas, mas você vê, assim, os atletas chegando preparados para jogar nessa formação, você vê o entendimento deles para jogar de forma espaçada, ou a gente ainda tem que trabalhar um pouco mais ali nas categorias 15, 17, essa questão da reatividade, vai tirar eles da zona de conforto, né? Porque a gente vê na base, os atletas ficam numa zona de conforto, muitas vezes dependendo
da qualidade que ele tem para jogar contra num nível um pouco mais tranquilo, né? Ou da força física, né? O que que se pensa disso aí? Pois é, isso é bem legal. Eu acho bem legal a gente falar disso, porque é um problema que eu acho geral, né, que nós temos aqui na base. E no adulto também. Se a gente for pegar adulto também, a gente tem muito jogador com dificuldade de jogar sem a bola. Então, assim, a questão da preparação, se está preparado ou não, né, eu acho que é difícil a gente falar. É difícil a gente falar porque realmente está cada vez menos jogadores chegando, né? Se eles estão preparados para chegar nesse nível. Agora, eu acho que importante a gente falar com relação ao planejamento, né? Se a gente, no nosso planejamento de treino, porque a gente tem um discurso com os jogadores para poder alinhar, para poder falar para eles de tão importante é essa reatividade de jogar sem a bola, que a gente tem um discurso que eu acho que a maioria dos treinadores falam mais ou menos parecidos, né? Do tempo que a gente fica sem a bola na mão no jogo e do tempo que a gente tem a bola na mão. Acho que todo técnico já conversou com seus atletas sobre isso, Sim. do tempo que eles vão ficar sem a bola. Então, uma posição aí, talvez um armador vai ficar no máximo 3 minutos de 40 minutos com a bola na mão, se for cronometrar. Então, ele fica 37 minutos sem a bola. Normal, né, Fábio? Acho que todo mundo já falou Com alguma coisa certeza. parecida nesse sentido com o jogador. Mas será que quando a gente está planejando os treinos, a gente planeja esse mesmo percentual para o trabalho sem a bola? Será que a gente está gastando o tempo que tem que ser dado para trabalhar o jogador sem a bola, do mesmo jeito que a gente tem o discurso de falar sobre o jogador sem a bola? Então, acho que assim, é uma coisa a se pensar, né? Eu acho que é uma coisa para a gente realmente ver se a gente está planejando, se a gente está colocando e se a gente está gastando tempo. Porque o jogador quer a bola na mão. Claro, o jogador está vendo o jogador com a bola na mão, mas a gente tá tendo nossas 2 horas de treino aí, a gente gasta 1 hora, vamos falar, metade de um treino quando a gente gasta com reatividade, com trabalho sem a bola. Então, será que a gente está gastando tempo para mostrar o quão importante é? Então, assim, é uma coisa para a gente realmente se pensar. Se a gente pode gastar talvez outra live aqui falando sobre Sim. isso, eu acho. Mas eu acho que assim é uma coisa para a gente tentar colocar no planejamento. Quando a gente fala de versatilidade, a gente está treinando a versatilidade por completo no jogador, com bola, sem bola, jogador grande aberto, jogador grande fechado, jogador pequeno fechado. Né? Então, eu acho que é um campo legal da gente começar a falar sobre base. Sim. E nesse tópico em si, eu acho que se a gente for realmente reavaliar, a gente não gasta o tempo que a gente deveria gastar para ensinar esse jogador a reagir sem a bola. Eu acho que a gente claro, gasta muito tempo para o jogador poder saber jogar com a bola na mão, que é muito importante, com certeza, mas a gente tem que aprender a gastar mais tempo do que a gente gasta para a gente poder realmente fazer esse cara saber jogar sem a bola na mão. Eu vejo muito mais naturalidade, jogador que faz aquilo naturalmente, do que realmente jogador que faz aquilo porque ele tem o conceito. Eu vejo muito jogador com muito conceito técnico interessante de 1 contra 1, de pick and roll, mas o jogo muitas vezes o jogador que joga bem com a bola, ele joga muito mal sem a bola. Né? É raro você ver um jogador que tem muita facilidade de jogar com a bola na mão, saber jogar. Ele quer o tempo inteiro a bola na mão. Aí realmente a gente entra nesse problema que eu acho que é um problema nosso. Eu acho que se for parar para pensar, muitas outras bases, as principais bases do mundo estão na nossa frente com relação ao jogo sem a bola. Então, acho que é uma coisa para a gente reavaliar no nosso planejamento de treino. Sim, até para deixar meio claro assim, porque não é culpa do atleta, né, Cris? Que ele vai chegar arremessando mal com 20 anos, né? Então a gente tem que pensar no nosso trabalho, né? Quando falo nosso é no geral dos técnicos, né? Que nós somos os responsáveis aí pelo que está acontecendo dentro da base, né? E Cris, assim, quais seus planos para o futuro?
Aí a gente sabe que está meio parado por causa da pandemia, mas a gente continua trabalhando, né? Você está trabalhando em alguma coisa específica? Quer comentar alguma coisa? Pois é, Fábio, o primeiro plano, né, acho que é um plano nosso que a gente está junto, é voltar. A gente quer voltar, né? A gente quer voltar a poder estar trabalhando, a poder desenvolver o que a gente gosta de fazer, né? Que é desenvolver o basquete. E é claro que a pandemia a gente tem que tentar buscar maneiras de tentar ocupar esse tempo e poder estar produzindo, né? Então acho que eu também estou produzindo algumas coisas, como você também. E uma delas eu acabei agora, inclusive, de produzir um motion, até que eu apresentei para você, né? Você foi um dos que viu. E eu estou montando um curso sobre esse motion, né? Que é o Drive and Cut Motion, né? Que é um sistema em cima dos 5 abertos, que eu acho que ele pode ser bem interessante, porque ele é um motion que ele é para o jogador moderno e ele está dentro das tendências modernas de jogo, né? Então o que o jogo está sendo feito hoje a nível mundial, eu acho que esse 5 abertos ele reúne esse Drive Cut Motion reúne todas as possibilidades para jogar dentro dele. Então acabei de produzir, vou estar lançando, se Deus quiser, até o final desse mês esse curso. Espero que todo mundo goste, porque eu através desse motion eu mudei até algumas coisas de repensar, principalmente como eu falei muito sobre ângulos, sobre possibilidades, sobre versatilidade de jogador, sobre tendência mundial. Então, eu acho que é um motion completo que ele pode pegar tanto a categoria de base, você pode usar ele na categoria de base, quanto numa categoria profissional. Então, tomara que todo mundo que for fazer o curso goste. Legal, hein, Cris? Vamos esperar aí o lançamento aí. Para quem não sabe, o Cris também tem um canal no YouTube, né, Cris? Até vou deixar o link depois. E agradecer a você por participar, deixar uma horinha do seu tempo aí para falar sobre isso daí, de basquete, espaçamento. Cada conversa que eu tenho, assim, vai surgindo mais assuntos, e é isso que é legal, né? É dentro das nossas certezas criar incerteza, né? Então, Exato. isso que eu... Eu acho que tudo que a gente fala como treinador, né, Fábio, a gente tem que tentar deixar claro, porque se não for claro, nós erramos. Tentar fazer alguma coisa que a pessoa acredite no que a gente está falando. E se não acreditar, é o que você falou, causar as incertezas, né? Talvez algum ponto que possa me lembrar de outro. Você falou que vai surgir diversos assuntos. Talvez eu estou falando de um assunto que você já pensou 15 outros assuntos na frente para poder estar falando. Sim. Então, se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai realmente criar os hábitos que a gente precisa de ter como treinador, como acho que uma associação de treinadores, a gente poder estar junto, poder estar discutindo basquete. E aquele período sub-21 aqui foi talvez mais enriquecedor para mim fora da quadra do que dentro. Tanto que eu conversei com técnicos de alto nível como você, como o Davi, como o Galego, como o Igor, como tantos treinadores bons que vieram aqui de vários locais. Então, acho que faz com que a gente cresça e tomara que a gente se encontre mais vezes. Pode ser virtualmente, como a gente está fazendo aqui hoje, que acho que foi legal para caramba também. Acho que é uma maneira da gente estudar, né? Porque quem está ouvindo talvez aprende, mas quem está falando aprende mais ainda, né? Porque aí começa talvez ver coisas e começa opa, mas é tanto tempo que eu não falo sobre isso, tanto tempo que a gente não conversa sobre esse assunto e começa a dar formas da gente poder talvez colocar isso num papel ou colocar num vídeo ou colocar num assunto como você está colocando aqui. Cara, eu te agradeço demais, foi muito legal. Espero que a gente mantenha contato para novas formas aí de não só na quadra como rival, mas fora da quadra principalmente a gente buscar achar essa forma ideal que a gente vai buscar a vida inteira, não vai encontrar, mas a gente vai buscar. Vai Tomara sim. que a gente continue buscando. Então tá. Obrigado, Cris. Até a próxima aí. Valeu demais, Fábio. Abraço, cara.